Boa noite, pessoal. Quem estiver chegando agora, vai soltando um sinalzinho aí pra mim, se vocês estiverem ouvindo minha voz, se a imagem estiver boa. Quem estiver me ouvindo, dá um sinal de ok aí, por gentileza, para que a gente possa começar a nossa live. E aí, vamos falar de emagrecimento hoje? O que realmente funciona? Jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? Eu só preciso que vocês vão dando um sinal aí se estiverem me ouvindo da melhor forma, por gentileza. Muito bom, muito bom. Tô vendo que o pessoal tá entrando. Pessoal, vamos aguardar somente uns 2 minutos para que a gente possa dar início à nossa live, hein? Para que o pessoal possa se conectar. Marquei aqui às 19 horas, umas 19h05 assim no máximo, a gente vai iniciar. E eu preparei aqui para todos até a história do jejum, hein? Aonde que começou o jejum intermitente, quais são os tipos de jejum que nós temos. Tudo isso nós vamos ouvir falar hoje. E aí, quem tiver dúvidas, puder ir colocando. Será que alguém já está fazendo jejum aí nessa quarentena, né? Ou será que alguém já fez jejum em algum momento? Essa é a hora, pessoal. Aproveita para tirar as dúvidas, quais são os alimentos que podem consumir durante o jejum, quais os alimentos que não podem. Esse é o momento crucial que eu vou estar ajudando vocês, hein? Vocês não vão ter outra oportunidade. E aí a gente vai comparar o jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas, né? Será que comer de 3 em 3 horas é viável? Quais são os benefícios de comer de 3 em 3 horas, né? Por que que o nutricionista indica comer de 3 em 3 horas em algumas circunstâncias e algumas estratégias? Hoje nós vamos comparar. Hoje nós vamos ver a fundo, pessoal, qual que é o objetivo, tá bom? Então, não esqueçam, hein? O que a gente estiver conversando aqui hoje é só uma orientação. Quem precisar de algum atendimento mais específico, né, pode me procurar, né, ou marcar consulta com algum outro nutricionista perto da sua casa para que ele possa te orientar da melhor forma. Então, pessoal, quem estiver conectando, em instantes, em pouco tempo, no máximo 1 minuto, nós vamos estar começando a nossa live. E eu quero saber de vocês aí, vai deixando os comentários. Quem é que já fez jejum? Quem já fez jejum intermitente aí? Na quarentena ou em outro momento? Se deram bem com o jejum? Como que foi? Ninguém aí que tá logado fez jejum? Conhece alguém que fez? Algum efeito benéfico? Hein, pessoal? Vocês que estão chegando agora, nós vamos começar a nossa live, hein? Vamos falar de emagrecimento, jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas. Quem já está logado aí, me fala. Já fizeram jejum intermitente alguma vez? Fizeram nessa quarentena ou estão comendo de 3 em 3 horas? Como que vocês estão fazendo? Joga os comentários aí pra gente ver. Pelo jeito ninguém fez jejum, né, pessoal? Bom, que bom. Vamos ouvir todas as informações hoje e a gente vai dar início agora à nossa live então. Então, vamos lá, pessoal. Quem estiver chegando um pouco mais pra frente, a gente volta um pouco ao assunto então, tá bom? Então, vou falar agora dos tipos de jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, ele é uma modalidade em que existe, que pode ser direcionada para o emagrecimento ou ele pode ser direcionado para tratamento de alguma patologia. A gente indica aí quando tem alguma normalidade no metabolismo da glicose, se a pessoa é diabética ou ela está pré-diabética.
ou se precisa consertar a microbiota intestinal, a gente também indica alguns períodos em jejum. Então, o jejum intermitente nada mais é quando a pessoa fica alguma janela, algum período do dia sem se alimentar. Isso é jejum intermitente. Então, eu separei aqui alguns tipos de jejum, vou buscar na literatura para mostrar para vocês como que nasceu isso, como funciona, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, começou o jejum de Ramadã, lá no Islã. Lá no Islã, o pessoal tinha uma cultura, então tinha um período em que eles realizavam o jejum. Existia uma crença, normalmente o jejum era do pôr do sol, a- era do início da manhã, né, até o pôr do sol à tarde. Então, quando estava amanhecendo, do amanhecer ao pôr do sol, eles realizavam jejum. Esse jejum durava 30, 40 dias. No período noturno, ou um pouco antes do amanhecer, esse pessoal realizava então uma grande refeição. Antes do amanhecer, uma grande refeição era feita e no anoitecer, né, depois do pôr do sol da tarde, uma outra grande refeição era feita. Normalmente era duas refeições em que eram feitas. O período de jejum lá no Islã que essas pessoas faziam, qual que era? Era de 11 a 22 horas em jejum. Era um período em que era feito. Então, por que o pôr do sol muda tanto assim nesses países? Depende muito da topoposição geográfica, né? Cada lugar tem um dia um pouco mais estendido, a luz do dia um pouco mais estendida do que o outro. E às vezes dependendo da temperatura, às vezes em algum ambiente não faz muito sol, não tem muita claridade, né? Isso confunde um pouco as pessoas que estão fazendo o jejum intermitente. É dali que nasceu, ali no Islã, o jejum do Ramadã. E depois disso, a ciência foi criando vários tipos de jejuns, foi modificando esses jejuns intermitentes para que pudesse, então, relacionar mais com a saúde das pessoas, ou foi modificando para ter uma melhor adesão pelas pessoas. A ciência foi descobrindo quais eram os benefícios de fazer o jejum. Então eu fui buscar na literatura para vocês os artigos mais recentes que tem para poder mostrar os tipos de jejuns que tem. Então nós temos, vamos supor, o jejum ADF seria o jejum alternativo, o jejum de um dia alternativo. Você ficaria 24 horas sem se alimentar, poderia ser pulado depois das 24 horas seguintes. Então você começou seu jejum na segunda-feira, 24 horas sem se alimentar, na terça-feira você iria se alimentar nas 24 horas seguintes. E na quarta-feira você faria um novo jejum intermitente, mais um dia sem se alimentar. Isso retirando todas as bebidas que contenham energia ou qualquer alimento em que contenham a energia. Quando a gente fala contém a energia, é que se a gente toma café com açúcar, vai disparar a nossa insulina para poder absorver esse açúcar que tem no café. Então, qualquer bebida ou alimento em que incite a produção e secreção de insulina já quebra o jejum. Quebra o jejum intermitente, não pode. Então, esse é o jejum ADF, o jejum alternativo. Tem pessoas em que fazem 5 por 2, 5 dias alimentados, 2 dias aí de jejum. Tem pessoas que fazem 4 dias se alimentam, 3 dias de jejum intermitente, sempre alternado, nunca direto. Esse é o primeiro tipo de jejum que foi estabelecido, certo, pessoal? Em seguinte, nós temos o regime de jejum modificado. Como que é o regime de jejum modificado? Nós temos apenas 2 dias de jejum durante a semana, durante os 7 dias. E esses 2 dias de jejum é possível comer 20 a 30% das calorias diárias totais que você deveria ingerir. Então, se você ingere tipo 2.000 calorias, se 2.000 calorias você ingere por dia, você ingerir somente 20 ou a 30% dessas calorias no dia de jejum. E esses alimentos seriam alimentos menos calóricos, é, com menos gordura, menos quantidade de carboidrato, tipo uma dieta low carb mesmo, para que você conseguisse manter essas calorias diárias que seriam necessárias no seu dia a dia, certo, pessoal?
E nos outros 5 dias, você manteria uma restrição calórica aí de 30 a 40% diários. Então, se você vai, se a sua dieta é 2.000 calorias por dia, você iria ingerir cerca de 1.500 ou 1.600 calorias por dia nos outros 5 dias. Não seria tipo à vontade. E nós gostamos de indicar bons hábitos alimentares, né? Então não adianta você ficar 2, 3 dias fazendo jejum e depois sair comendo aquele monte de bolacha, aquele monte de fast foods. Isso não vai adiantar. E o jejum, uma outra modalidade de jejum que é não mais aceito, né, mas que tem uma adesão maior hoje no nosso dia a dia, no cotidiano, em que eu vejo aí pelas pessoas, é a dieta intermitente, é a dieta por restrição de tempo. A dieta por restrição de tempo, ela coloca um jejum tipo de 10 a 20 horas, né? Esses protocolos podem ser seguidos durante o dia, você ficar esse período sem se alimentar, ou no período noturno. No período de jejum é restrição total de energia. E nós temos também o período alimentado, em que você colocaria ali uma refeição sempre com déficit energético de 20 a 30% menor do que o valor que você gasta. Então, essa dieta de restrição do tempo, ela funciona muito porque você pode iniciar com um jejum de 12 horas, você pode começar com o seu jejum intermitente de 14 horas, você pode fazer o jejum intermitente de 16 horas ou até de um dia. E eu vou explicar hoje para vocês, vou trazer para vocês quais são os benefícios para vocês fazerem a cada tempo de período de jejum, o que acontece no nosso organismo. E o que isso impacta no emagrecimento? É isso que nós vamos ver. Até agora eu só estou mostrando para vocês os tipos de jejuns intermitentes que existe. Existe até o jejum intermitente religioso. Aquelas pessoas em que ficam determinados tempos sem comer por uma questão espiritual ou por uma questão religiosa, né? Varia muito. Normalmente a pessoa faz 2 refeições só por dia. Às vezes ela faz mais na parte da tarde e ela fica a noite inteira e a manhã inteira sem comer. Esse é o jejum religioso. Os adventistas fazem bastante isso, né? É, E a gente vai ver isso na prática, como que isso funciona. Eu vou trazer para vocês agora, eu vou falar dos benefícios de por que a gente pode indicar em algumas circunstâncias, não é só emagrecimento em que o jejum intermitente funciona. E eu vou falar depois, comparando ele com a alimentação, comendo a estratégia, né, na verdade, de comer de 3 em 3 horas. Então nós vamos ver. Se você ficar, tipo hoje, 12 horas em jejum, o que acontece com o seu organismo? O nosso organismo, o organismo do ser humano, o organismo dos mamíferos, eles têm uma reserva de glicose, uma reserva de açúcar no fígado e uma reserva de açúcar nos músculos. Só que a reserva de açúcar dos músculos, ela só é utilizada quando você faz um exercício físico. Quando você está lá em exercício, você vai para academia, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer um ciclismo, você vai fazer uma corrida. É só nessa circunstância que você usa a glicose que está armazenada no seu músculo. Se você ficar apenas um longo tempo sem se alimentar, mas não fizer nenhum exercício, desculpa pessoal, o seu fígado ele vai ser responsável por controlar a glicose no sangue. Sempre que a sua glicemia estiver baixando, o seu fígado ele vai produzir uma quantidade de glicose, uma quantidade de açúcar para jogar no seu sangue e estabilizar a glicemia, para nós termos um estado normoglicêmico. Para quem nunca ouviu falar no termo glicemia, glicemia nada mais é que a quantidade de glicose que está circulante no sangue. Então, glicose, conhecido mais, num termo mais comum, açúcar que você come, que vai estar disponível no sangue. A quantidade de açúcar que tiver é representado como glicemia. Certo, pessoal? E o fígado controla a quantidade de açúcar que está no sangue. Então, quando você fica 12 horas sem se alimentar, você esgota um pouco, você vai reduzindo essa reserva de glicose que tem no seu fígado, certo?
E para que essa glicose fique disponível no sangue, a gente também usa a gordura como fonte de energia. O fígado usa a gordura como fonte de energia para poder liberar essa glicose que ele tem de reserva no sangue. Então, quando você vai dormir, se você costuma dormir entre 22, 23 horas até meia-noite, se você dorme aí 8 horas ou de 6 a 8 horas, nesse período você está baixando a reserva de açúcar do seu fígado, o fígado está usando a gordura como fonte de energia. É assim que a gente perde gordura, não é, pessoal? A gente elimina a gordura quando usamos a gordura como fonte de energia, e a glicose, em vez de ser usada como fonte de energia no fígado, vai ser liberada no sangue. Por quê? Porque a glicemia está baixando e nós precisamos que a glicemia esteja estável. Então, 12 horas em jejum. Quando que a gente indica? Em qualquer circunstância em que eu queira controlar os níveis de glicose no sangue. Então não é só para você ter um déficit de glicose no seu fígado, para se você for fazer um exercício depois de 12 horas em jejum, eu já vou falar disso. Mas tem pessoas que estão pré-diabéticas, tem pessoa em que tem uma insulina alta. Então quando eu coloco ela 12 horas em jejum, se ela vai dormir 22 horas e ela vai se alimentar lá para as 8 horas da manhã, seria o café da manhã dela, ela ficou 12 horas de jejum, eu já consigo modular a glicose que está, o açúcar do sangue dela com mais a insulina. É isso que a gente pensa também quando for aplicado na prática clínica. E então, nós vamos prosseguir agora, vamos por falando de jejum de 12 horas e exercício. O que acontece, pessoal? Se você em 12 horas você reduz quase zero a sua glicose, o seu açúcar, a sua reserva de açúcar do fígado, significa em que você tem um volume maior de gorduras no sangue. Os seus triglicérides estão numa maior concentração no sangue. E aí, se você vai fazer um exercício físico em jejum, tem que ser um exercício físico em que a via predominante de energia seja gordura. E que exercício é esse, Nutri? Exercícios de moderada intensidade. Caminhada, ou uma esteira lá na academia na velocidade 5 ou 4, com constância, 40 minutos, 50 minutos. Isso você vai ter um maior aproveitamento dessa gordura que está circulando no sangue. Você vai continuar queimando gordura. Você vai usar essa gordura como fonte de energia. E como que a gente usa essa gordura? Os músculos e o coração e o nosso cérebro usam essa gordura como fonte de energia. Então você que fez 12 horas em jejum, que foi para academia ou foi fazer uma caminhada na rua, é um exercício de baixa intensidade. Você não vai correr, você não vai levantar peso. Um exercício de muito baixa intensidade, constante, por 40 a 60 minutos, você tem um maior aproveitamento dessa gordura que ficou disponível depois das 12 horas de jejum. Você não pode começar a fazer um levantamento de carga ou fazer um exercício intenso, adequando lá, levantando carga, musculação com mais aeróbico, porque você vai estimular a via da glicose. Você vai precisar de açúcar para esse tipo de exercício. Essas modalidades de exercício, se você sair correndo, se você andar de bicicleta muito rápido ou levantar peso, é a glicose do seu músculo, do fígado, que você vai precisar utilizar como via predominante para te dar energia. E aí você quebra um pouco, você para de oxidar a gordura. Sem contar que como você fez um jejum de 12 horas, pode ser que você sinta um certo desconforto, que a sua performance não seja boa no seu treino. Então essa é a observação. Então vamos lá. E jejum de 14 horas? 14 horas, pessoal, nós já temos então um maior esgotamento da nossa reserva de açúcar que está presente no fígado. Então, você que fez aí o jejum noturno, ficou 14 horas sem comer até o outro dia, você já está oxidando gordura, você já está utilizando essa gordura que está armazenada no seu organismo como fonte de energia. Como que a gente usa essa gordura? Então, alguém aqui já foi no médico? Quem foi lá, o médico pede triglicérides lá, né? O que será que é triglicérides? Triglicérides nada mais é que a nossa reserva de gordura. Você apalpa assim a sua cintura, você vê aquelas dobrinhas lá, isso são os seus triglicérides, pessoal. Exatamente. Então, quando você fica ali 14 horas sem se alimentar, você tem um maior aproveitamento desses triglicérides. São eles que você vai utilizar como fonte de energia. Eles são convertidos em uma outra substância que chama corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão ser utilizados como energia nos músculos e no coração. O coração também usa a gordura como fonte de energia.
certo, pessoal? Então, esse é um objetivo de você queimar mais gordura. Esse é no que a gente pensa em 14 horas em jejum. Só que eu não posso ficar 14 horas em jejum e em seguida ir treinar, a não ser que seja que eu esteja acostumado já com jejum, que o meu corpo já esteja adaptado e eu vou fazer um exercício de baixa intensidade. Não queira realizar musculação, levantamento de peso, sair correndo, isso não vai dar certo. Pode te dar tontura, pode te dar um mal-estar, a glicemia pode baixar bastante, pode ser que você não aguente, certo, pessoal? Então, o que eu gostaria de ressaltar também? Por que o jejum intermitente, quando você fica longo período sem comer, o que acontece? O que acontece com o nosso organismo? O nosso organismo ele entende assim, pessoal, que a glicemia ela é importante, que o açúcar que está circulando no sangue ele é importante, porque as nossas hemácias, as nossas células sanguíneas, elas só se alimentam de açúcar. Só açúcar, elas não de açúcar e lactato, elas não se alimentam de gordura e de outra substância. O nosso sistema nervoso, a primeira via de energia, o que dá mais energia para ele, o que deixa a gente mais concentrado é açúcar. Ele até usa a gordura como fonte de energia, mas a primeira via de energia é o açúcar. E no que isso impacta? Quando a gente vai dormir, lá para as 22 horas, às 23 horas, e a gente fica um longo tempo aí dormindo, vai de 10, 12 horas aí, sem se alimentar, ou no período que a gente está dormindo, o que acontece? Nós temos hormônios em que são produzidos que avisa o fígado em que ele deve produzir, liberar glicose no sangue, porque o açúcar do sangue está baixando demais. Um desses hormônios é o cortisol, que muitos de vocês já ouviram falar, ou adrenalina, né? Um pouquinho ali. Os rins, a suprarrenal produz cortisol e adrenalina. O cortisol vai no fígado e fala: fígado, preciso de açúcar aí. Então o cortisol, pessoal, ele é necessário para restabelecer a glicemia, para vocês verem como a glicemia é importante. E aí o fígado começa ali a produzir a quantidade de açúcar no sangue. O pâncreas também produz o glucagon, um outro hormônio que vai atingir o fígado, avisando o fígado que o fígado tem que produzir açúcar para controlar a nossa glicemia, para que a nossa glicemia não baixe muito, porque se a gente entrar no estado de hipoglicemia, isso é grave, isso pode ter um choque nos órgãos, isso não pode acontecer. Tá, pessoal? Então, quando você fica em jejum, quando você está dormindo, é isso que acontece. Cortisol em alta, glucagon em alta, para controlar a glicemia no sangue, para controlar os níveis de açúcar no sangue. E se você acorda, depois vai 16 horas em jejum, se você vai fazer um exercício ali, um exercício físico sem se alimentar, você vai aumentar muito os seus níveis de cortisol, vai ter que oxidar muita gordura. Se não tiver açúcar no seu músculo, no seu fígado, você vai perder massa magra, porque a nossa massa magra, nossas proteínas que estão nos músculos, elas também são convertidas em açúcar. E aí esse açúcar que vai ter que ir para a corrente sanguínea, porque as hemácias e o sistema nervoso não pode ficar sem açúcar. Certo, pessoal? Então, o que eu aconselho é o seguinte: para fechar essa sincronização de jejum de 12 e 14 horas. Se você fez jejum de 12 e 14 horas e você vai fazer exercício sem se alimentar, tem que ser um exercício de baixa intensidade. Caminhada, se for na esteira, velocidade lá 4, 5 no máximo. Se for caminhar na rua, caminhada leve, pode até ser por 40, 60 minutos, mas tem que ser caminhada leve. Não vai correr, não vai andar de bicicleta em alta velocidade, muito menos levantar peso, porque não vai dar certo. E aí vocês vão ter os efeitos deletérios aí do jejum. E o jejum de 16 horas? Normalmente, pessoal, o que eu vejo? Esquecendo todos aqueles tipos de jejum em que eu falei, em que existe na literatura, né? Qual que é o melhor, assim, o que as pessoas mais se adaptam? O que eu vejo nos meus pacientes em que mais não utilizam? Normalmente, o que eles fazem? É o jejum das 20 horas, ou chega às 20 horas da noite, eles param de se alimentar, eles ficam de jejum até as 12 horas no dia seguinte, completando um ciclo de 16 horas em jejum. Das 12 horas, no meio-dia, até as 20 horas, é o período da janela em que eles vão se alimentar. Então pode ser feito 2 ou 3 refeições sempre nesse período. Então se a pessoa aí vai se alimentou meio-dia,
em 2 a 3 horas já dá para ela fazer um exercício. Então, se a pessoa vai tentar levantar algum peso ou fazer alguma musculação, esse é o período, depois de 2, 3 horas que ela fez a primeira refeição. Para que esse açúcar, em que veio dos alimentos, e formou uma reserva de açúcar no fígado e nos músculos novamente, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor no treino. Mas esse treino, pessoal, depois de um longo período desse em jejum, ele sempre vai ser no máximo de moderada intensidade. Você nunca vai conseguir treinar com alta intensidade fazendo jejum intermitente. Mas também não é esse o objetivo. O objetivo não é esse, né? Nem sempre eliminar gordura, adequar jejum intermitente e ter que fazer um exercício de alta intensidade, porque não vai dar certo. Porque todo exercício de alta intensidade, ou quando aerobik, ou levantamento de carga, né, de peso, ou corrida, ou ciclismo, esses exercícios eles precisam de açúcar para ser o açúcar, o combustível essencial para fornecer energia para você conseguir ter uma boa performance no seu treino. Então, tem que estabelecer primeiro qual é a estratégia que vai ser utilizada. Vai ser o jejum, ou você vai se alimentar e fazer exercício. Fazer jejum intermitente e realizar exercício com alta intensidade é um tiro no pé, porque o seu exercício vai ser um caco e você vai passar mal no meio do treino. Não é esse o objetivo. Certo, pessoal? Ah, se você viu aí, o médico falou, ciclana lá fez jejum intermitente, né? Mostra as fotos que ela tá fitness lá toda, levanta peso. Ah, será, pessoal, que ela ficou todo esse tempo de jejum? Será que ela não comeu nada mesmo? Ou será que ela não tá fazendo só uma propaganda? Toma cuidado, pessoal. Respeite o seu organismo. Se conheça. Se você consegue ficar 12 horas sem comer e fazer um exercício, legal. Se você ficou 14 horas sem comer e vai fazer uma caminhada e consegue, se você se sente bem, legal. Se você não se sente bem, se alimenta primeiro, espera umas 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, depois você vai. Então você tem que se conhecer, né? Não queira se comparar a indivíduos já treinados. Se eu pegar um fisiculturista, se eu colocar ele 14 horas em jejum e colocar ele para levantar peso, talvez ele consiga. Mas será que você que está me ouvindo hoje, será que você vai conseguir? Então, vamos tentar trabalhar a nossa mente e tentar adequar as estratégias da melhor forma. Então, se você fica, vamos supor, 16 horas de jejum, como que você pode fazer 16 horas de jejum? Pessoal, pode fazer de segunda a sexta-feira, se vocês quiserem. Você ficar aí das 20 horas, 16 horas, o período de jejum sem se alimentar. Nós temos alimentos no início da manhã, alguns alimentos que podem ser consumidos em que não quebram o jejum intermitente. Então, você tem ali o chá, o café, água com limão, são alimentos em que você pode consumir, claro, sem adoçar, sem adoçante, sem açúcar. São alimentos em que podem ser consumidos quando você acorda, né? Além da água, bastante água, tem que tomar bastante água. Alimentos em que você consegue, essas bebidas você consegue ingerir até ao meio-dia. Por que não adoçante? O adoçante, quando você adoça com adoçante e ingere, ele estimula a produção de insulina e isso quebra o jejum intermitente. Então, não pode adoçante. E glutamina. Glutamina também estimula a secreção de insulina. Veja, as pessoas perguntam: eu suplemento e a creatina? A creatina também estimula a produção de insulina. Então, a glutamina, a creatina, elas são suplementos, são aminoácidos que estimulam a produção de insulina, não podem ser consumidos no período de jejum. Certo, pessoal? E aí, quando você for se alimentar, né, também não adianta ir lá comer aquele monte de porcaria, né? Tem que pensar numa alimentação saudável, por mais que você tenha uma janela livre para se alimentar, então sempre você pode procurar pelas frutas, pelos legumes. Eu gosto de chamar de tubérculos, mas eles se classificam entre as batatas, tanto a batata doce quanto a batata inglesa. Nós temos a mandioca, até o arroz pode ser consumido, pessoal. Um arrozinho com feijão não tem problema nenhum. Tudo vai depender do seu gosto, do que é bom para o seu sabor, para o seu bolso e aquilo que você consegue seguir. Não adianta você ficar todo esse tempo sem comer e aí depois você querer, vou comer aquele monte de gordura, vou comer abacate, vou comer lá aquelas proteínas, aquelas coisas. Se você atacar a gordura direto de uma vez, essa gordura vai te dar muita saciedade
A gordura dá saciedade quando chega no intestino e você não vai conseguir comer mais. Então é melhor você fazer uma refeição de qualidade, separar lá uma porção de proteína, a proteína às vezes já tem a gordura, você pega uma salada, uma batata ali, uma cenoura, seus legumes e faça uma refeição ao meio-dia. E aí você estabelece se você vai fazer o jantar depois, ou se você é daquelas pessoas em que vai conseguir comer algo à tarde, né? Você faz um lanche depois do jantar para que você possa fazer o novo ciclo de jejum. Então, não tem nenhum problema em fazer jejum intermitente de 16 horas, desde que seja aplicado às suas necessidades. Quando eu falo às suas necessidades o que depende se você vai fazer jejum intermitente ou não? É a adesão, pessoal. Você consegue ficar 16 horas sem comer? Você se sente bem fazendo isso? Porque se você não se sente bem, não adianta ficar se torturando para ficar 16 horas sem comer, porque existem outras estratégias também de emagrecimento. Não tem só jejum intermitente. Aí como que eu começo, Nutri? Vou fazer 16 horas, assim, de uma vez? Não, pessoal. Se você nunca ficou nem 8 horas sem comer, não dá para começar assim, né? Então eu indico o que normalmente meus pacientes? Vamos começar com as 12 horas em jejum? Ah, parece que é fácil, né? Não é. Pior que não é. Porque você coloca para o indivíduo lá, ó, das 22 horas você não vai comer nada. Até as 8 horas da manhã é o trecho que você vai ficar sem se alimentar. Jejum intermitente, das 22 até as 8 horas, né? Mas ele acorda, ele esquece, ele acaba tomando café, põe açúcar, ou passa as 22 horas assistindo TV, vou comer uma pipoca, belisca alguma coisa. Não é tão fácil assim fazer 12 horas em jejum. Parece que é, né? Mas não é. Quem não está acostumado não consegue. 14 horas então, eu aconselho, você fez uma semana de 12 horas, fez o teste, deu tudo bem. Tem gente que prefere parar de comer um pouco antes. Você para de comer, vai tipo às 20 horas da noite, às 6 horas da manhã do dia seguinte, você já pode se alimentar. Depende da sua rotina, depende do que você faz, com que você trabalha. Se o cara é pedreiro e ele vai começar o trabalho lá às 8 horas, 9, 7 horas da manhã, não adianta falar para ele fazer jejum. Olha o trabalho que o cara vai fazer, pessoal. Então, não é para todo mundo que dá para fazer jejum intermitente, né? Se você trabalha aí no escritório, traz uma mesinha sentada, ou hoje está fazendo home office, dá pra se aventurar. Mas se o cara é policial, vou falar pra ele fazer jejum intermitente, não comer nada antes de ele trabalhar, se ele tiver que correr atrás de um bandido, ele não vai conseguir, né? Como que ele vai conseguir? Vai desmaiar lá no meio da corrida, né? Não vai dar certo. Então a gente tem que entender mesmo aí qual que a rotina de cada um. Vocês têm que se conhecer. Você tem uma rotina mais leve, sua rotina é muito pesada, né? E qual tipo de jejum que você vai conseguir fazer? E não precisa só fazer jejum noturno. Tem gente que faz jejum durante o dia, tem gente que prefere ficar de 12 a 14 horas durante o dia sem comer. Então, se você acordou lá antes do amanhecer, fez um café da manhã e até o pôr do sol lá, você ficou sem se alimentar e vai se alimentar só à noite, você consegue ficar 12, 14 horas durante o dia em jejum. O único problema disso é que quando a gente compara a crononutrição, que é os alimentos interagindo com os nossos hormônios, com o nosso relógio biológico, das 12 às 18 horas, como eu falei na live anterior, quando a gente falou até de cardápios, né, pessoal? Falando de emagrecimento na quarentena, nós temos uma melhor tolerância da glicose, uma melhor tolerância, o nosso organismo tem uma melhor tolerância do açúcar. Então você que fez jejum e programou para se alimentar das 12 horas até as 20 horas da noite, você vai ajudar o seu organismo a manter ele num funcionamento legal. E aonde eu vejo isso no emagrecimento? Os estudos mostram, pessoal, o jejum intermitente, num período aí de 26 semanas, você chega a ter 9 a 13% de perda de gordura. Você tem circunferência da gordura, perda da circunferência da gordura abdominal e 9 a 13% da gordura total. Então tem gente que perde aí, vai de 10, talvez 10 a 15 quilos, né, dependendo do peso que a pessoa tem, ou 8 a 10 quilos aí em 26 semanas. Então, quando você vê aquela reportagem, eu fiz jejum intermitente 16 horas a semana inteira, perdi 20 quilos em 30 dias. Pessoal, ninguém perde 20 quilos de gordura em 30 dias. Essa pessoa, ela desidratou, ela perdeu água, ela perdeu massa magra, ela bagunçou toda a tireoide dela, ela ficou anêmica, né? E causou uma série de impactos. O cabelo dela começou a cair, a unha dela ficou fraca, soltou um monte de ferida na boca dela. Aí ela perdeu 20 quilos em 30 dias.
Foi o que aconteceu. Mas perdeu água, perdeu massa óssea, perdeu massa magra e perdeu gordura também. Mas ninguém consegue eliminar 20 quilos de gordura em 20 dias. Então, se você vê qualquer médico, qualquer outro profissional da saúde, charlatão, que está falando que isso vai acontecer, você vai acabar com a sua saúde. Então, toma cuidado. Então, o que a ciência mostra? Jejum intermitente é eficaz no emagrecimento? Se você for comparar jejum intermitente com uma dieta de restrição calórica, se a dieta de restrição calórica não estiver aliada a um exercício físico, o jejum intermitente consegue reduzir a sua circunferência abdominal de uma forma, numa proporção maior comparado com a outra dieta. Então, se você é sedentário, se você não quer fazer exercício físico hoje, você consegue ficar um período maior sem comer, o jejum intermitente pode ser uma estratégia que pode ser adequado à sua rotina. Se você ficar aí 4, 5 meses aí fazendo jejum, eu aconselho aí você começar com 12 horas, passa uma semana, vai para 14 horas, expliquei aí as alterações em que ocorrem, né, no nosso organismo, e às 16 horas aí dependendo da sua rotina. Não dá para fazer de segunda a sexta-feira, final de semana você pode ter um sábado e domingo uma refeição mais livre, se alimentar em todos os momentos, mas com restrição calórica, né, pessoal? Não adianta sair comendo McDonald's e pizza no final de semana que não vai dar certo, certo? E aí se você consegue manter esse jejum, mesmo sedentário, sendo sedentário aí, não que ser sedentário seja recomendado, né? Porque o exercício físico ele previne e cura doenças. Mas se você consegue se manter aí por 3 a 4 meses, comparando com uma dieta com restrição calórica apenas, comendo todos os dias, fazendo restrição, você vai ter, o jejum intermitente vai proporcionar uma maior redução da sua circunferência abdominal, você vai perder mais gordura do que a outra dieta. E aí, trazendo isso para a prática, pessoal, qual que é o benefício de fazer jejum intermitente? Então, quando a gente procura isso na literatura, o que a gente encontra? O jejum intermitente ele baixa o LDL colesterol, né? O LDL é uma proteína de muito baixa intensidade que ela serve para transportar o colesterol pelo sangue, porque o colesterol ele é produzido pelo fígado e ele vem através dos alimentos também da nossa alimentação, dos alimentos de origem animal. E quem transporta o colesterol no sangue, ele não consegue fluir, ele não consegue atravessar o sangue, ele precisa de alguma proteína que transporte ele, e o LDL faz isso. Então o LDL ele transporta o colesterol para as células do nosso corpo. Então, quem está com um problema de colesterol elevado, né? Quando você faz jejum intermitente, você baixa a quantidade dessa proteína LDL no sangue. Com o LDL muito alto, ele está relacionado aí, pode estar relacionado como um marcador inflamatório cardíaco, quando junto está acoplado outras alterações também. Então, o jejum intermitente, ele também promove aí uma maior baixa dos triglicéridos. Então, você que tem triglicéridos elevados, né? Ou quer baixar ainda mais, como a gente usa os triglicéridos como fonte de energia, você consegue baixar a taxa de triglicéridos no sangue também. O que a gente vê os outros benefícios? A gente consegue modular a glicose, lembra que eu falei? Se você usa a sua reserva de açúcar que está no fígado, você consegue controlar aquele açúcar que está aumentado no sangue. Então, quem está pré-diabético ou quem já é diabético, adequar uma estratégia de jejum, se a pessoa se sentir bem, né, dessa forma, conseguir manter, é viável. O jejum ele baixa a insulina de jejum. Quando a gente faz o exame, a gente vai no médico lá e o médico pede lá insulina em jejum ou glicose em jejum, a gente consegue baixar essa glicose em jejum e a insulina também. A gente aumenta, pessoal, também a adiponectina. Essa palavra estranha, adiponectina, ela é um hormônio que é produzido pelo nosso tecido adiposo. Esse hormônio ele melhora a vascularização, ele melhora a nossa angiogênese, são artérias em que passam sangue dentro delas, irrigadas. Essas artérias irrigam o sangue dentro do nosso tecido adiposo. E por que correr sangue ali? Porque ali vai entrar glicose, vai entrar oxigênio, vai entrar vitaminas, vai entrar tudo que precisa para você oxidar, para você queimar a gordura, para você conseguir queimar a gordura, pessoal. Então, a adiponectina em alta, ela é muito boa, porque ela melhora a tolerância da glicose na entrada do tecido adiposo, ela melhora a tolerância da insulina, então você consegue ter um maior aproveitamento na perda de gordura. O jejum intermitente, ele proporciona isso também.
e além da redução da circunferência abdominal que eu falei. E na prática clínica, quando a gente usa o jejum também para restaurar a flora intestinal, pessoal. Então nós temos uma microbiota intestinal e ela é responsável aí por absorver vários nutrientes. Tudo que a gente come, essa microbiota intestinal, ela é necessária por absorver os nutrientes e esses nutrientes vão para o sangue, né? Vão ser transportados no sangue para cada um exerce a sua função. Nutrientes, para quem nunca ouviu falar, é as vitaminas, é os minerais, as proteínas, é o açúcar e a gordura. Isso quando chega no intestino, eles viram nutrientes, os nutrientes ali vão para o sangue. Nutrientes é o nome que a gente dá para isso, certo, pessoal? Então, você ter uma microbiota intestinal inflamada, isso é ruim, porque essa inflamação pode migrar para o sangue e você pode aí ter dores aí no corpo, então você pode ter uma fraqueza, dores aí nos músculos, nos ligamentos, tudo, né? Isso pode causar até, são casos de artrite, ou aumenta os quadros de inflamação da artrose, aquele tecido fica em volta do osso, quando você perde a cartilagem, acaba inflamando. E qualquer outro tipo de infecção, se a pessoa tem HIV, se ela tem AIDS, se ela não cuidar da microbiota intestinal dela, ela vai favorecer a doença. Então o jejum intermitente, ele é isso, pessoal. Ele melhora, então melhora, baixa a LDL, baixa a triglicérides, baixa a insulina, baixa a glicose em jejum, aumenta a adiponectina, reduz a circunferência abdominal e restaura a microbiota intestinal. Esses são os benefícios do jejum. E aí, Nutri? Pessoal, deixa eu tomar um golinho de água aqui que a garganta vai secando. Não tem malefício nenhum fazer jejum? Tem, pessoal. O nosso músculo, ele carrega, ele armazena 74% de líquido, 74% de água está presente nos nossos músculos. E quando a gente faz jejum intermitente, tem pessoa que não consegue tomar água, né? Ou mesmo aquela pessoa que toma de 1 a 2 litros ainda acaba não sendo suficiente. Por quê? É, Quando a gente vai suplementar, reidratar um atleta, o que que a gente pensa? Na concentração de sódio. O sódio, ele é o mineral responsável pela reidratação. Então, quando você fica desidratado por causa do jejum, por causa dessas longas horas sem comer, não adianta só você tomar água. No período alimentado, você tem que fazer uso então talvez de uma água de coco ou do isotônico, né? Dessas bebidas que tem uma concentração um pouco mais de sódio também para que você consiga repor esse sódio que você perdeu na desidratação. Porque senão, pessoal, a desidratação ela traz quadros muito severos, né? A gente tem aquele inchaço abdominal, o peso na balança aumenta, a dor de cabeça aumenta e a nossa pele fica áspera, fica seca, descama inteirinha. A água no nosso organismo ela está envolvida com vários processos bioquímicos, tanto para a gente produzir energia ou com várias outras químicas em que ocorrem. Então ficar desidratado não é legal, pessoal. Sem contar que desidratação pode levar à morte. Então, desidratação e exercício físico. Você imagina se o indivíduo não se hidratou direito, ele fez jejum intermitente, ele vai fazer exercício. Tem pessoas que têm rabdomiólise. Conforme você faz, o músculo tem que contrair para você fazer exercício. Não importa se você vai caminhar, fazer exercício moderado ou de leve intensidade, moderado ou alta intensidade. O seu músculo ele usa a energia para fazer contração. Esse estímulo de contração, o deslizamento das fibras que estão presentes no músculo de miosina e actina ocorrem nesse processo ali fisiológico, fica ali batendo assim, entrelaçando para que você consiga caminhar ou correr, certo, pessoal? E quando você está desidratado, o que que acontece? Começa a produzir proteínas pró-inflamatórias numa quantidade muito alta. Nós temos aí a creatinoquinase muito alta, interleucina 6, interleucina 1, várias proteínas pró-inflamatórias e você vai sentir uma dor aguda muito grande. Tudo isso por conta da desidratação e pode acarretar até de você ir num pronto-socorro. E se esse quadro inflamatório no sangue for muito grande, pode afetar seus órgãos, como os rins, como o fígado. Então, pessoal, se hidratar é importante. Então, não só no período de jejum, você tomar água, você pode tomar chá, você pode tomar café, tudo sem açúcar, água com limão.
né? Porque todas essas bebidas têm água, isso você se hidrata. Quando você for se alimentar, além da comida que tem sal que você está comendo, toma um isotônico, toma água de coco, são bebidas que têm uma concentração de sódio um pouco maior, para que você consiga se reidratar e não tenha esse problema. Então, qual que é o outro que a gente vê também? Deficiência de vitaminas e minerais. Isso ocorre muito no jejum, porque depende muito de como a pessoa vai se alimentar no período alimentar. Então, muitas vezes você fazer uso aí de um polivitamínico ou de um multivitamínico. As vitaminas e minerais, elas não quebram o jejum intermitente. Você pode estar consumindo aí no período em que você acordar de jejum, não tem problema nenhum, e isso vai reduzir muitos danos. Se você fizer acompanhamento com algum nutricionista, pede para ele olhar seus exames laboratoriais para que você não tenha nenhuma anemia profunda, para que ele cuide de todo esse contexto, para que você faça um jejum da melhor forma adequada, certo, pessoal? Então, o que a gente vê também? Déficit energético no exercício diminuído. Déficit energético é você ter menos energia do que aquilo que você pode gastar. Então, se você se alimentou meio-dia, passou 2, 3 horas, você for levar, fazer um exercício de moderada alta intensidade, se essa energia não for compatível com o seu exercício, você altera todos os seus hormônios. Se você é mulher, você altera todo o seu ciclo menstrual. Você pode causar amenorreia, você pode se prejudicar de uma forma gritante. E dessa forma, você não vai ter uma eficácia na sua perda de gordura. Então, é muito importante saber qual exercício vai fazer com a modalidade de jejum. Não caiam nessa que você vai sair correndo numa velocidade alta, ou andar de bicicleta, um exercício muito intenso e depois de 16, 14 horas em jejum. Isso não vai rolar, certo, pessoal? Outra coisa, então, além da baixa performance no treino, né, que eu já falei para vocês, o déficit energético estão diminuindo. Então, se você pretende hoje, na sua vida diária, fazer tipo um exercício com alta intensidade, melhorar sua performance no treino, tem que comer carboidrato, tem que ter o consumo regular de carboidratos e proteínas para que você consiga então atingir esse objetivo. Então é muito importante que você estabeleça o seu planejamento, a sua estratégia, o que você quer para a sua vida. É fazer jejum ou é fazer treino intenso? Né? Eu jamais vou colocar para o jogador de futebol, para o cara que vai lutar lá no boxe, ou se o cara vai jogar basquete, eu jamais vou colocar jejum intermitente para ele fazer, né, pessoal? Ou se o cara vai disputar uma maratona, ou se o cara é fisiculturista, ou se até ele frequenta academia lá, né? Ele é recreacionista, mas ele levanta carga, ele quer ter bom rendimento no treino. Não dá para fazer jejum. Então a gente tem que estabelecer qual que é o método, certo, pessoal? E quando a gente compara isso com a estratégia de comer de 3 em 3 horas, não tem muito para falar, pessoal, da estratégia de comer em 3 horas, mas é uma estratégia eficaz também. Vou falar para vocês por quê. Tem gente que tem o hábito de beliscar a todo momento do dia, né? Tem gente que acorda, come alguma coisa e passa, já tem necessidade de comer de novo, tá? Trabalha lá no escritório, tá sempre comendo uma bolacha, sempre comendo alguma coisa. Essa pessoa não consegue fazer jejum. E muitas vezes ela faz um consumo de açúcar muito grande, por causa da a praticidade dos alimentos. Quando você procura muita praticidade, isso pode te atrapalhar. Por quê? A pessoa, olha como que é a vida das pessoas hoje quando não está na quarentena, né? A pessoa acorda já atrasada, aí vai lá, se arruma, toma um banho, sai correndo. Às vezes ela come alguma coisa em casa. Aí o que ela vai lá? Leite com Nescau. Ou vai lá, come um pão com margarina. Aí sai correndo, fez uma alimentação ruim pra caramba, sai correndo pro trabalho. Aí ela vai levar o que para comer? Às vezes ela leva uma bolacha de casa, ou ela sai, compra um chocolate na rua, compra aquela clube social, ou aquelas bolachas de maisena, é o que ela vai comer no lanche da manhã dela. Aí no almoço, a empresa dá 60, tem empresa que dá 60 minutos de almoço, você tem 1 hora de almoço, né? O que você vai fazer em 1 hora de almoço? Se não tiver um local muito próximo para você comer, você conta o trajeto que você vai até o restaurante, o tempo que você vai esperar a comida chegar, o tempo que você vai comer e o tempo que você tem que voltar. Você vai ter o quê? 20 minutos para comer? 30 minutos no máximo? A pessoa vai procurar uma refeição rápida. Aí vai para McDonald's, vai para lanche, o mesmo que seja o arroz ou uma massa, né? Depende do dia. Aí você conta lá. É o pão da manhã, é o leite da manhã com carboidrato. Aí a bolacha ou o chocolate que você comeu no meio do lanche. Aí mais o carboidrato do almoço que você vai comer.
Aí essa pessoa, ela sai do trabalho, como ela comeu mal no almoço, comeu mal de manhã, sai lá às 18 horas, lá às 17 horas, morrendo de fome. O que que ela vai fazer? Comer um lanche no meio da rua, né? Na padaria, compra um salgado, compra o pão, compra aquele pão de queijo que vende no metrô, né? Já vai comendo, já mais carboidrato. Aí chega em casa, pessoal, você acha que essa pessoa vai querer cozinhar? Chegou em casa lá 19, 20 horas lá. Tem gente que chega 21 horas em casa. Você acha que a pessoa vai perder tempo cozinhando? Não. Aí ela vai pegar outro fast food, ela vai comer pizza, ela vai comer bolacha, ela vai comer o que ela tiver mais fácil acesso. Então, olha a chuva de carboidrato que ela comeu. Comeu baixa proteína, a gordura foi de péssima qualidade, porque alimento industrializado é rico em açúcar, é rico em gordura. Então, nesses casos, a gente indica comer de 3 em 3 horas. Por quê? Comer de 3 em 3 horas eu consigo reduzir o consumo de açúcar do dia que essa pessoa ingere através da alimentação. Eu consigo ter uma oferta de nutrientes que está ali no intestino, uma oferta de vitaminas e minerais e proteínas e açúcar no sangue de uma forma contínua, para que essa pessoa não tenha essa necessidade de comer toda hora, né, pessoal? E eu consigo manter essa pessoa saciada. Então, se ela tiver algum problema com ansiedade, algum problema de estresse ou depressão, ela não vai ter aquela necessidade de comer, porque um dos outros malefícios que a gente encontra no jejum também é a compulsão alimentar. Por causa desse longo período sem se alimentar, você tem a glicose baixa demais, você tem pessoas em que não consegue se controlar e elas procuram comer quando vai comer ou qualquer alimento ou numa quantidade muito grande, porque o jejum intermitente ele também só funciona se na janela em que você for se alimentar, você procurar comer alimentos de qualidade tendo uma restrição também energética. Não adianta você gastar 1.500 calorias por dia e aí você fez 16 horas sem comer, só que nas 8 horas que você vai comer, você comer 2.000 calorias. Mas o que vai adiantar? Não vai emagrecer, porque o que emagrece é restrição energética. O prêmio Nobel, quem ganhou, quem descobriu, foi restrição energética, não foi jejum intermitente. Então, qualquer dieta que você for fazer, qualquer estratégia, low carb, cetogênica, a paleo, a comer de 3 em 3 horas, jejum intermitente, se não tiver restrição energética na sua dieta, você não emagrece. Certo, pessoal? Então, essas são as opções que eu trouxe para vocês aqui, falando um pouco de jejum intermitente e falando um pouco de comer de 3 em 3 horas. É uma estratégia eficiente também que funciona para algumas pessoas. Eu, particularmente, Thiago, não gosto de fazer nem longos períodos em jejum e nem comer de 3 em 3 horas. Então, de acordo com a rotina de cada um, né, a minha rotina é fazer 4 ou 5 refeições por dia. Então, se eu tomei café lá 8 horas da manhã, eu vou almoçar talvez 1 hora, 2 horas, ou meio-dia, depende se eu tiver que preparar ou se eu vou comprar alguma coisa, ou se a comida já está pronta. Então eu estimulo aí 4, 5 horas em jejum, eu fico para poder se alimentar, procuro fazer alimentação com qualidade, né, fracionando as proteínas, né, pessoal. E aí depois do almoço, às vezes eu como alguma coisa à tarde, ou às vezes eu janto mais cedo, entre 19 aí, horas ou 18 horas eu estou jantando. Então eu não fico beliscando nesses horários, porque se eu ficar beliscando de 3 em 3 horas, eu não consigo tomar água, não consigo me hidratar, não consigo fazer minhas coisas, não tenho tempo para comer tanto assim. E aí eu acabo comendo alguma coisa antes de dormir e assim vai. Então, emagrecimento é déficit energético e eu gosto de me exercitar. É um exercício físico, ele ajuda bastante. Quem faz exercício físico, quem procura ter uma boa performance no exercício físico, tem grandes vantagens também no emagrecimento, pessoal. Quando a gente adequa a dieta à sua rotina, o que é adequar a dieta à rotina, pessoal? É assim, eu colocar alimentos em que você consiga comer, em que você tenha prazer de comer, nos momentos em que você pode comer, causando então um déficit energético, ou te reeducando, te apresentando outros alimentos para que você conheça e consiga se alimentar. E quando você for fazer o exercício físico, você tem a energia. Quanto mais energia você tiver no seu exercício físico, melhor vai ser a sua potência na queima de gordura. Não existe nenhuma dieta melhor do que aquela dieta adequada às suas necessidades. Tem que adequar ao seu bolso, você tem que conseguir,
ter condições de comprar os alimentos, tem que adequar o seu sabor, você tem que ter sabor, tem que ter harmonia pela refeição, sua refeição tem que despertar interesse de comer, tanto na hora quando você vai no mercado comprar os alimentos, quanto na hora você vai preparar aqueles alimentos, até aquele cheiro, aquele olhar que tudo te encanta. Ou se você não tem tempo de cozinhar, tem alimentos prontos, até no iFood ou até no mercado, tem vários ingredientes que podem ser consumidos. Pessoal, falei aqui das duas estratégias, jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas. Então quem estiver me assistindo aí, quem tiver alguma dúvida, se já fez jejum, se quer fazer jejum intermitente, ou como que quer, se quer começar, ou conhece alguém que fez, ou qualquer dúvida relacionada à nutrição, agora é a hora, pessoal. Pode perguntar aí na janelinha e eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês. Ninguém tem nenhuma dúvida, pessoal? Então eu vou falar para vocês, para a gente fechar a nossa live, né? Como que eu gosto de fazer, como que eu indico, então, o jejum intermitente, né? Para as pessoas que querem fazer. Eu acho que 16 horas, pessoal, é um horário razoável para a pessoa ficar aí sem se alimentar, para aquelas pessoas que querem seguir essa estratégia. Eu não vejo. É para ser saudável, né? Não é para ser neurado. Então eu não vejo nenhum benefício a pessoa ficar 2, 3 dias direto sem se alimentar, porque isso vai trazer uma série de prejuízos para a saúde dela. Mais 16 horas de segunda a sexta-feira pode ser tranquilo para a pessoa realizar e a gente consegue estabelecer várias estratégias para que aumente a eficácia dela no emagrecimento. Então, qual é a estratégia melhor? Jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? As duas são boas. O jejum intermitente ele pode ser mais eficaz num curto espaço de tempo, mas será que você vai conseguir seguir? Será que você vai ter uma boa adesão à sua dieta? Como será que vai ser o seu plano alimentar? Se você conseguir seguir, legal, pessoal. Parabéns. Bola para frente. Então, aqueles que estão me assistindo agora, né? Quiserem fazer alguma pergunta antes da gente encerrar a nossa live, se vocês já fizeram o jejum intermitente alguma vez ou têm intenção de fazer, agora é a hora, pessoal. Ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário para fazer? Bom, então estamos dando ao fim então da nossa live. Eu espero que todos possam ter aproveitado ao máximo. E pessoal, quem tiver alguma dúvida posteriormente, porque não surgiu agora, né? E a pessoa lembrou depois, pode mandar uma mensagem no privado para mim, pode deixar na minha página, eu respondo depois. Nós vamos programar outras lives também. Quem tiver sugestão de temas que seja mais conveniente, mas que a gente possa aí abordar, a gente vai. Tem algumas perguntas aqui, pessoal. Estou amamentando. Posso fazer jejum intermitente? Pode. Assim, 16 horas vai ser um jejum intermitente pesado para quem está amamentando, mas 12 horas em jejum ou até 14 horas em jejum. Se você procurar se alimentar um pouco mais cedo, lá para as 20 horas ou 19 horas, e você estimular 12 horas de jejum, pode fazer, não tem problema nenhum. Fazer o jejum, porque você vai ter uma janela se alimentando, não dá para fazer jejum intermitente. Geralmente aqui a faculdade está colocando, ela come às 21 horas ou 20 horas, e aviso come novo às 12h30. Geralmente como às 20 ou 20 horas e aviso come novo às 12h30. Bom, é o que eu falei, Valqueira. Então você colocar aí, assim, acho que de 12 horas até 14 horas no máximo, assim, em jejum, você se alimentando mais cedo, estimulando a sua janela alimentar, que se você começar às 20 horas aí lá para as 8 horas você está se alimentando, talvez não tem problema nenhum.
bom? Desde que no horário que você for se alimentar, você coma alimentos em que tenha qualidade. Então você comer uma proteína de qualidade, então os ovos lá, as carnes, seja de frango, seja carne vermelha. Se comer um arroz, não tem problema nenhum. Quer trocar o arroz aí um pouco pelo macarrão, para dar uma densidade energética. Presta atenção no cálcio. Se você não tem intolerância à lactose, né, a proteína do leite de vaca, vai firme. Consome o leite também. Isso vai te ajudar bastante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Exatamente, Val. Perder número na balança, pessoal. Vocês vão encontrar vários médicos aí, viu? Tem vários nas redes sociais. Perca aí 20, 30 quilos em 30 dias. Relaxa, isso não vai dar certo não, viu? Se você quiser acabar com a sua saúde, sigam eles nas redes sociais. Mas não tem problema não, a gente agradece eles também, né? Porque eles fazem a burrada e depois a gente conserta. Também não tem problema nenhum não, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, senhora Cristina Papoli, eu quero começar. Senhora Cristina, começa com as 12 horas. Passa aí um tempo aí, uma semana aí fazendo as 12 horas. Tenta aumentar para as 14. Tenta descobrir qual é o horário que a senhora mais sente fome e adequa a sua janela que a senhora for se alimentar para poder comer nesse alimento. Pode fazer jejum durante a noite, pode fazer o jejum também durante o dia. Tenta aí pensar qual é o horário que a senhora não tem uma atividade, né? Se a senhora trabalha, né? Se a senhora trabalha hoje, tenta deixar a janela alimentar, o horário que a senhora for comer, no momento ali em que a senhora estiver trabalhando, talvez, no momento que for mais prazeroso para a senhora comer. Se a senhora está em casa à noite, né? Está mais confortável, né? Está mais ali relaxada, talvez seja um bom horário para a senhora fazer o jejum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Quem tiver pergunta, tô descendo aqui a barra aqui, vou responder todas, hein? Quem tiver mais pergunta, pode colocar. Quais os melhores alimentos aqui para quebrar o jejum intermitente, pessoal? Eu prefiro adequar sempre a proteína e o carboidrato. Então você vai optar pelo frango ou pelo peixe. Carboidrato pode ser uma batata inglesa, ou você comer um arroz, até mesmo uma porção menor com feijão. Ah, Nutri, não tenho condições de cozinhar na hora que eu vou comer. Meu, parte com pão integral. Ou se não faz um omelete ali, coloca ali um queijo no meio do omelete, um queijo branco, um meia cura, coloca um tomate, você vai ter uma proteína, você vai ter uma gordura. E o carboidrato, Nutri, um suco de frutas, ou come uma fruta aí junto, né? Às vezes o suco da fruta natural ele vai te estimular, né? Nutri, não tem o tempo de cozinhar, compra uma lata de atum, o atum ao natural, né, pessoal? Você compra lá no mercado. O atum em óleo não, porque aquele óleo aumenta muito o colesterol, mas o atum ao natural. Pode colocar ali com uma fatia ali de pão integral. E aí você coloca um alface, tomate, quiser ralar uma cenoura. No mercado tem até suco integral de laranja, de uva, aquele suco de uva tinto. Isso pode ajudar, um bom carboidrato para ser consumido, dá para quebrar o jejum, pessoal. Quem tiver um pouco mais de condições, né? Se quiser melhorar a sua alimentação, então você come uma proteína, um frango ou uma carne, quiser comer um abacate, né? Quiser comer umas castanhas e dar início ali numas batatas, numa fruta também pode. São excelentes alimentos que vão garantir uma série de nutrientes para vocês. Então estou descendo aqui toda a barra. Se tiver mais alguma pergunta, os alimentos liberados durante o jejum intermitente. A Juliana Mendes perguntou aqui. Café sem açúcar, chá sem açúcar, qualquer sabor, água com limão, são três alimentos que são liberados. Então você está fazendo o jejum, tomar chá é tranquilo, tomar café é tranquilo. O café, se for à noite, a cafeína ela tem uma duração de 6 horas no nosso organismo. Então tem que ver quando que você vai deitar, né? Se você vai dormir entre 22 e 23 horas, tem que contabilizar essas 6 horas para não interferir no seu sono. Mas o chá é tranquilo, a água com limão também é tranquilo. Se acordar, tomar chá, café com limão é super tranquilo. Só não pode adoçar com adoçante nem com açúcar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Vou subir a barra de novo para ver se eu não esqueci de nenhuma, para poder responder todas as perguntas.
para fazer jejum intermitente, precisa ter algum aconselhamento com exames clínicos? Olha, pessoal, é importante não ter anemia, né? É importante você ter uma glicemia aí mais estável. Tem pessoas em que tem uma boa tolerância do açúcar, né? Tem pessoas que têm a insulina muito baixa, tem pessoas que têm hipoglicemia direto, tem pessoas que têm problema com pressão muito baixa. Esse tipo de pessoa não pode fazer um jejum intermitente, pessoal. Então, se você tá anêmico hoje, né? A senhora Sônia perguntou, tá com uma anemia profunda ou tem risco de anemia, toda vez que você vai fazer um exame de sangue, seu hemograma tá lá ruim, né? Não é bom. É melhor consertar esse exame, conserta o seu perfil metabólico primeiro, depois a gente começa o jejum intermitente. Eu preciso estabelecer também qual que é o objetivo. É só perder gordura? É melhorar um outro parâmetro? Às vezes tem outras estratégias que podem ser adequadas para a senhora também. Mas é bom passar num nutricionista ou num médico, fazer um check-up completo e ver se está tudo bem com a saúde, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal, antes da gente encerrar. Tô descendo aqui a barra aqui dos comentários. Quem tiver mais alguma pergunta, por favor, vamos aproveitar. Aproveitem a chance para que a gente possa dar início ao fim da nossa live, pessoal. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui responder todas as perguntas que estavam presentes aqui, tá? Então, para quem for começar agora, mesmo aquela pessoa quem já está fazendo, pessoal, suplementa aí vitaminas e minerais, multivitamínico, polivitamínico. No momento que você for se alimentar, se você não tem condições de fazer uma refeição no momento da janela alimentar, olha, tem iogurte aí, compra um whey protein também, come iogurte com whey protein, proteína de altíssima qualidade, excelente alimento para ser consumido. Então tem atum aí natural, no mercado vende aquelas saladas lavadas, já vem empacotada, bonitinho, que você pode comprar para comer com atum também. Então quem tem condições de comprar e não quer cozinhar, tem outros alimentos que dá para ser pedido. Vai pedir iFood? No iFood também tem comida saudável, pessoal. Tá? Sempre que você apostar no ovo, no frango, no atum, numa carne, nunca vai dar errado. Nunca. Entendeu, pessoal? E aí suplemento é multivitamínico, polivitamínico. No período em que você for se alimentar, toma água de coco, toma isotônico, toma essas bebidas que têm com uma concentração de sódio também, para você não ter nenhum problema de desidratação, para você não ter nenhum risco. Certo, pessoal? Então, queria agradecer aí a presença de todos que estiveram me assistindo e se manteram firmes até agora. Quem não pôde se manter aí até o final, queria agradecer também. Muito obrigado aí. E quem tiver alguma dúvida, quiser deixar depois, se eu esqueci de responder aqui, eu respondo posteriormente. Posso responder no privado, ou a gente pode agendar uma outra live também, não tem problema nenhum. E aí vou deixar depois o link aí para os próximos temas. Quem tiver interesse em uma próxima live, quiser dar sugestão do próximo tema, seja suplementação ou vamos falar de uma doença específica, a cada 15 dias a gente faz uma live, um evento para vocês, para que ninguém mais caia em pegadinha e todas tenham boa saúde. Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Um abraço do Nutri.